Conexão Franquia, mais uma edição, começando mais um episódio e hoje vai ser muito especial. Antes de apresentar esse cara, esse convidado, deixa eu dizer o seguinte, que para você que não me conhece, eu sou Marcelo Venturim, muito prazer. Para você que já me conhece, é sempre muito bom falar contigo de novo, independentemente de onde você esteja vendo ou ouvindo. Eu digo isso porque você pode estar ouvindo agora a rádio ao vivo, a Estúdio 94, pelo aplicativo, e aí eu tô falando de Android ou iPhone, você pode estar ouvindo pela Alexa, você pode estar ouvindo pelo site estúdio94.com.br ou por qualquer outro site de rádio que você encontra Estúdio 94. E se não for ao vivo, você pode estar ouvindo pelo Spotify ou você pode estar vendo pelo YouTube. Independentemente da plataforma, seja bem-vindo e bora lá que o Conexão Franquia tá no ar e o episódio de hoje incrível, porque a gente vai falar de positividade, mas não serei eu quem vai falar sobre isso. Eu trouxe simplesmente o cara que é referência nacional em positividade. Eu tô falando de Gustavo Hohendorf, o reprogramador. Um cara que eu conheço há pelo menos uns 20 anos, Gustavão. Acho que dá isso, não dá não? Dá uns E 20 tá anos. nessa jornada aí, a gente só melhorando, né, Marcelo? Tá cada dia mais bonito, menino. Cara, Que muito bom honra minha tá aqui. muito bom te reencontrar, te ver, falar contigo desde a nossa época de Pfizer, lá no começo dos anos 2000. Muito bom te ver de novo. Seja bem-vindo ao Conexão Franquia. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, me reconectando com você. Nada é por acaso, e a gente vai entender o que que é que tem essa sincronicidade que o universo nos trouxe para a gente fazer esse novo encontro, né, e construir uma nova jornada. Realmente você falou em 2000 e foi no começo dos anos 2000, né, que você estava lá na Pfizer, Araraquara, alguma coisa assim, né? Você era do interior também, não era? Depois você foi vindo para Eu comecei em Cuiabá e eu fui em Araçatuba, antes de São Paulo. Araçatuba, eu Araçatuba. sabia, Araraquara, Araçatuba, É tá por ali, ó. ali. Eu não sei a região, se é próxima, mas o nome é. E aí eu lembro disso, que depois você veio até São Paulo capital, uma história bem bacana. E foi na época que eu escrevi esse meu primeiro livro, ainda por cima, foi em 2004 que eu lancei esse livro. Então são 21 anos desse livro e você deve ter recebido esse livro. Eu não sei se Sim, você estava participando na convenção de 2005 em Miami. sim, sim. Então você ganhou esse livro, né? Que já foi ali uma história muito bacana que chama Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, né? Então aí já tem a ver até com o tema que a gente está falando sobre positividade, né? Gustavo, e foram 7 livros de lá pra cá, é isso? Exatamente. Depois desse primeiro livro que eu não sabia, eu fazia nem ideia que eu era escritor. Na verdade, não sou escritor. Eu tive até uma aula com o dono de uma editora esses dias, por coincidência, que não existe coincidência, né? Ele falou: Você não é escritor, né? Eu falei, eu escrevi livro. Ele falou assim, mas você não é escritor. O cara é o dono da editora. Ele falou, você é autor. O Hum. escritor, ele senta para escrever, é uma profissão. Ele escreve. Então a mulher que escreveu o Harry Potter, ela se tornou escritora. Paulo Coelho, que são pessoas que dedicam, seja escrita, principalmente para escrita. O Dan Brown, que é o que escreve o Código da Vinci e tal, eles são escritores, são profissionais. Ele falou: você é autor. Tanto é que você faz o livro, você vai ver lá na Biblioteca Nacional direitos autorais, Hum. porque é de autor, né, do livro. Eu falei: puta, que legal, olha, eu estou sempre um eterno aprendiz, né? A gente está aqui lapidando a pedra bruta para a gente sempre poder manter a nossa conduta de um eterno aprendiz. E quando ele falou isso, foi legal. Então, eu sou autor, né, de 7 livros e começou nesse livro Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, que para mim foi um grande marco já na minha vida, porque o universo te dá recados e você tem que estar apto a ver. Eu tive 3 recados no mesmo dia que foi impossível ignorar. De manhã, uma pessoa super pobre falou para mim: Gustavo, você devia ensinar os mauricinhos a como tratar gente simples. Hum. Na hora do almoço, o cara mais rico da cidade teve um BO e ele virou para mim e ele falou: Gustavo, você deveria ensinar como as pessoas se valorizarem. E à noite, na faculdade, o diretor me chamou na classe e falou: Gustavo, você nunca pensou em dar aula? Falei: eu, velho, eu sou nota 7, olha lá, estatuado do fundão. Aí eu contei para ele o que tinha acontecido no mesmo dia, os dois comentários. Ele falou: então, pior se é aquele que não quer ver. Ele falou: que tal você começar a pensar nessa possibilidade?
que eu devo fazer? Perguntei para ele. Ele falou assim: ah, você publica artigo, faz ou escreve algumas coisas, você vai fazer MBA, mestrado, aí você vai se capacitar para dar aula. E nisso eu terminei a faculdade, fui fazer MBA na FGV e lancei esse livro. Na verdade, eu fiz uma anotação do meu dia, Marcelão. Esses Uhum. pequenas atitudes, grandes vitórias, foi porque depois desses três observações naquele dia e a intimação dele, eu comecei a perceber. Então, hoje, o reprogramador, que é a função que eu faço, na verdade, é um estrategista comportamental, que começou uma observação há 20 anos atrás. Eu comecei a observar o comportamento das pessoas, o que que é que eu fazia de tão diferente, que o básico e o óbvio precisa ser dito. Por isso que eu escrevi Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. Na verdade, era um texto que eu escrevi um dia, acordei, primeiro capítulo. Aí, várias coisas que aconteceram com secretária, na época eu era propagandista, né? Você lembra disso? Uhum. Aí, coisas que aconteceram com médico, outros propagandistas, coisas de uma rotina do meu dia. E à noite eu vou dormir. Né, que eu tinha um ritual para acordar, um ritual para dormir, coisas que aconteciam durante o dia, como eu gerenciava isso. E aí eu dei esse pacote de escrita para ele, e ele falou: "Caramba, o que, que é isso que você escreveu, velho?" Eu falei: "É o que eu falei para você, acabei de narrar para vocês." Ele falou: "Cara, isso é um manual básico de ser bem-sucedido na vida." Falou bem assim para mim. Eu falei: "Como E assim? Como você assim?" não parou o seu trabalho para isso. Você estava trabalhando e foi escrevendo, anotando Não, eu normal. todo dia chegava em casa, fazia pá, umas anotações. Na hora que eu tive um tanto de anotação, levei para ele. Uhum. Depois que eu peguei as anotações, eu fui estruturando de uma forma mais romantizada, né, para ter mais sentido ali a construção da narrativa. E sem GPT, tá? Não tinha esses recursos. E aí É eu importante pontuar, não existia deixar isso claro. ainda. Não tinha esses recursos. Hoje qualquer um escreve, né? E sabendo orientar o GPT vai ter Uhum. sucesso. Não tem nada contra, não. Eu, inclusive, uso essa ferramenta bastante. E aí eu fiz isso, levei para ele e falei assim: meu, vamos publicar essa parada. E aí a gente foi buscando a editora, deu um pocketzinho, um pocketbook de 80 páginas. E tá até no agradecimento ao estímulo que ele me deu. E nisso mudou minha vida. Esse livro, que era o intuito de aliviar a vida dos outros, né? Uhum. Servir de orientação, de propósito para facilitar a vida, porque são pequenas atitudes que trazem grandes vitórias. Quando as pessoas todas se conectarem com este princípio, a vida de todo mundo fica melhor. E há 20 anos atrás eu tinha descoberto isso. E nisso esse livro mudou a minha vida, porque realmente eu fui fazer MBA na FGV, que quem pagou foi a empresa que a gente trabalhava na época, ainda metade e tal, aquela coisa toda. E lá, quando eu terminei o MBA, o cara me chamou para dar aula na FGV, para pós-graduação em administração de empresas, porque o diretor tinha conversado com outro diretor da FGV e falou: fica de olho aqui, pá, olha o livro dele, não sei o quê. E nisso ele ficou um ano e meio me observando, que foi o MBA que a gente fez. Na hora que eu acabei, ele falou: que eu tenho uma vaga na cadeira de marketing para dar aula para pós-graduação. Nisso eu fiquei alguns anos trabalhando de propagandista de dia e FGV à noite. Nisso o livro vendendo, fazendo palestrinhas do livro, tal. E 2005 para mim foi um êxtase, né? Porque quando eu chego lá em Miami e eu abro meu kit de boas-vindas da convenção e eu vi meu livro dentro, falei: caramba, com a carta do diretor endossando a leitura. Ali eu vi que uma chave virou. Só Isso eu gostaria de comentar. Você começou dizendo, pô, se você estava na convenção da Pfizer de 2005 em Miami, você recebeu o meu livro. Você não foi atrás da Pfizer para ela, você trabalhando na Pfizer, você não foi atrás dos diretores, enfim, da diretoria da Pfizer para divulgar o seu livro. Isso não aconteceu. Então, na verdade, eu dei o meu livro de presente, por exemplo, à minha gerente direta, algumas pessoas que eu tinha relacionamento da Uhum. interna da Pfizer, eu fiz uma dedicatória e dei. E nisso, essas pessoas devem ter se interessado pelo conteúdo do livro e foi conversando, ecoou, que caiu na mão do diretor. E Sensacional. estava num momento interessante e já tinha um gerente regional, não sei se você lembra do Anésio, que Opa! ele lançou um livro. O Anésio era gerente regional, um grande amigo meu, né? E ele tinha lançado um livro que era Com Licença Doutor, que era dos propagandistas, tal, tal, tal. E eles prestigiaram o Anésio, e aí falou: pô, agora vamos prestigiar um propagandista. E eu não sabia. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu abrindo o kit, eu falei: o que que meu livro tá fazendo pra mim mesmo, cara? Como que o cara vai dar um presente pra mim mesmo? Aí eu falei: abre aí, teu. Abre. Daí eu fui batendo na porta dos brother que a gente era da equipe, né? Todo mundo recebeu e eu não sabia. Já virou best-seller nesse momento Olha que o legal. livro.
E eu não sabia, foi um negócio louco. Eu falei, que demais! Eu falei, e aí lá na convenção eles me deram um momento de autógrafo, foi algumas coisas, e ali eu comecei a entender. E olha que interessante, eu vou dar uma dica master para todo mundo que estiver ouvindo aqui, independente da tua profissão. Em primeiro lugar, sirva. Aí você vai ser servido. Aí o intuito meu era só, tipo assim, você acha que eu tava preocupado em virar best-seller? Tava nada, tipo assim, eu falei, vou escrever ali. O intuito era melhorar, aliviar a dor de alguém, melhorar, de repente, a percepção dela que ela não estava tendo. E dali pra cá, nesses 20 anos, eu fui fazendo cursos, fui fazendo uma pancada de coisa, fui me desenvolvendo profissionalmente, minha carreira mudou, depois desse momento também. Então, eu dava aula de manhã, à noite, propagandista durante o dia, vivei 18 anos de propagandista, até que teve um momento que eu fui convidado a ser gerente de produto Uhum. do marketing de uma empresa. Só que o corriqueiro é a gente ser promovido dentro da mesma empresa. E o atípico foi que eu fui promovido para outra empresa. Só que eram pessoas que já conheciam o teu legado, então por isso que é importante a gente manter sempre a boa impressão nas pessoas, né? E aí eu tive o convite, fui promovido eu era de uma empresa, fui promovido em outra. Aí vivi 3 anos como gerente de produto, né, cuidando da linha cardio de uma grande empresa nacional. Aí eu toco o telefone, tenho um convite para ser gerente de marketing, não dentro da mesma empresa. Fui para outro nicho de negócio. Eu fui trabalhar na probiótica, que é ainda, né, produtora de suplementos vitamínicos, e Uhum. ela estava sendo comprada por uma indústria farmacêutica. Os caras mapearam, precisava de alguém que fosse da farmacêutica, que praticasse esporte. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, tá aqui, né? Então eu sempre fui um amante do esporte. E aí eu fui mapeado e os caras me chamaram, eu fui promovido de novo em outro nicho para gerente de marketing na probiótica. Aí fico 1 ano e meio na probiótica, o mercado me viu, e aí a linha do Arnold Schwarzenegger ia ser lançada no Brasil, e os caras me conectaram, me chamando eu para ser o gerente nacional de vendas dessa empresa que ia importar os produtos do Arnold, que eles precisavam de alguém para fazer essa estrutura. Quando você entende que é a positividade que traz prosperidade e não o contrário, você muda o game. E aí, quando você é positivo, você olha o ecossistema de uma forma que os outros não olham, Marcelão. Porque você vai ver o caos. Mas quem é positivo, ele vai ver a paz que tem dentro do caos, porque é do caos que vem a ordem. Né? E nisso eu fui construindo toda a minha jornada, escrevi outros livros, continuei dando aula por uns 10, 12 anos na FGV, mesmo assim trabalhando no mundo corporativo até o momento que eu fiz um download, eu dava aula, sabia de método, tenho mais de 1.000 livros lidos, cursos internacionais de formação de competências pessoais, espirituais, e eu todas essas competências, todas as minhas formações, mestrado, tudo isso foi sempre voltado para o humano. Tanto é que o meu penúltimo livro, que é esse daqui, que eu fui o sexto livro, né, que é esse daqui, O Novo Ser Humano na Era, mais Saúde Mental na Era Digital. Esse Uhum. livro eu também, além de coautor, eu sou coprodutor, então eu convidei algumas pessoas para escrever, médicos, essas coisas todas. E o capítulo que eu escrevi, que foi pertinente ao que eu estou falando para vocês agora. Olha aqui o nome do capítulo, Marcelão. Você consegue ler? Reumanização do humano. O humano precisava ser reumanizado, ele precisa. E aí eu venho trazendo esse conceito. E eu entendi sobre as estratégias comportamentais, sobre corpo, mente e espírito. E lá atrás, quando era gerente nacional de vendas, eu montei a minha metodologia chamada reprogramação comportamental positiva. E aí eu modulei, fui fazendo fascículo por fascículo, e eu pegava os meus funcionários, os meus colaboradores, falava, Leão, quem manda aqui sou eu, meu parceiro, eu sou o gerente dessa porra toda. Então senta aqui um pouco que eu vou passar para você um conteúdo e você vai com todo o teu saber. Eu não queria ensinar o cara a vender o que ele já é mestre em vender. Assim como dentro da dinâmica tua profissional, você sabe que os caras são bons naquela parada, Uhum. desenha aqui, hoje não desenha mais, né? Hoje usa tablet e o caramba. E aí as pessoas vão construindo uma narrativa, eles são bons vendedores. Eu falei, não quero falar sobre isso. Vou falar sobre algo invisível, que vai impactar o teu visível. A tua conta bancária, teus relacionamentos, vai impactar tudo. Que Uhum. invisível é esse? É o que está dentro de você, que você não está vendo. E esse invisível aqui que conversa com a gente, que é eletromagnetismo, ímã, pensamento, sentimento, cria uma equação, isso é matemático.
Eu emano, eu vou receber de volta. Só que você não recebe o que você pensa, você recebe o que você sente. Foi esses downloads que eu fui fazendo e eu fiz uma formação nos Estados Unidos, chama-se Heart Math Institute, que é a matemática do coração. E os caras descobriram que o coração, você só tem resultados compatíveis com o que, como está o teu coração. Então você não atrai o que você pensa, você atrai o que você sente. Porém, quando você treina para sentir e pensar de uma forma coerente, seu resultado muda. Só que como é que eu faço isso? Tem que treinar, tem que envolver o seu cérebro, envolver teu coração, envolver teu corpo. E eu entendi essa dinâmica toda. E fui construindo e eu fui transferindo para os meus representantes. Por quê? Comprovado por Harvard, Stanford, Oxford. Quem quiser procurar. Pessoas positivas e felizes vendem mais. Eu já sabia. Eu falei, caramba, eu não era bonzinho não, Marcelo. Eu sabia que se eu construísse um mindset desse cara, no caos ele ficar em paz, fechamento, é o caralho, porque vendedor no dia 31 ele é o melhor vendedor, no dia 1 ele é o pior. Acabou. Bem, Zerou o velocímetro. Então eu precisava fazer com que ele sentisse bem-estar, saber se o potencial dele em toda a época. No 31 e no dia 1 que zerou o velocímetro. Porque a gente atrai aquilo que a gente sente, não o que a gente pensa. Se no dia 1, porra, vendi pra caramba, ó, e agora não tô vendendo nada, 7 dias do mês, nenhuma venda feita. E os caras entram no desespero. Eu falo, velho, respira. Vamos trabalhar isso, presta atenção nisso. Cara, nenhuma semente vira árvore no dia seguinte, então zerou teu velocímetro, mas a gente está na semeadura essa semana. Na outra semana a gente vai começar a florescer e na hora a gente frutifica. Bora! E eu fui trabalhando essa construção física, mental e espiritual nos meus clientes internos. Eu não gosto de falar cliente interno porque eles não eram meus clientes, eles eram meus parceiros, meus colaboradores, viraram amigo. E nisso, cara, foi tendo uma performance absurda. Por quê? Dados, e eu comprovo, vendedores positivos vendem 37% a mais. Tá? Então tem um que vende zero, o outro vende 80% a mais. A média deu 37%. Beleza? Pessoas positivas não adoecem, Marcelão. Pessoas positivas, elas não dão desculpa. Pessoas positivas são muito mais produtivas. Não tem jeito. Então, se relacionam melhor. Tudo isso facilita o sucesso de qualquer empresa. E eu entendi o caminho fisiológico, neuroanatômico e cardioanatômico. Todo mundo fala de neurociência, eu adoro a cardiociência. Tipo assim, quando você desbloquear isso, neuromarketing. Aí todo mundo usa um termo, olha que louco. Já estou falando em mindset. uhum. Você consegue traduzir para mim o mindset? Que é? Qual é o teu entendimento de mindset? Pensamento. Toda vez que você me fala assim, porque eu vou, sei lá, qualquer coisa relacionada a mindset, eu penso em pensamento. É isso que eu penso. Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. O mind é mente, set é o setup. Toda máquina precisa fazer um setup para começar uma nova operação. Então, quando eu tenho um mindset, é que eu estou fazendo um novo pensamento. Opa, estava pensando merda, ops, eu vou fazer eu vou ter um mindset positivo. Né, que tem até o livro da Carol Dweck que eu tenho aqui que chama Mindset, e ela fala dos casos de sucesso e de insucesso por causa do setup da forma de pensar daquele cara. Uhum. Só que o novo preto, né, que é o feel set. Você tem que mudar não o seu pensamento só, você tem que mudar o que você sente. E aí é uma propriedade do coração. E eles descobriram que o coração, o corpo inteiro, mas o cérebro é da terra. Tudo que te conecta com a demais, coração te conecta com o céu. O coração ele te dá a intuição, te dá dica. O coração ele começa o MIT, que é um instituto lá em Massachusetts para tecnologia, essas coisas, os caras já começaram a pegar os robô, entre aspas, os seres humanos genial que tem lá que fazem todos os trabalhos dele, humanizando os caras. Porque eles estão trabalhando justamente algo de levar eles para dentro para eles serem ainda mais expansivos. Com a inteligência, não sei o quê, e eles começaram a ter muito mais produtividade. Por quê? Com Big Data hoje, com informações, Trump agora virou amigo de Lula, né? Não sei o que, muda tudo a parada. A gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, Uhum. mas o seu coração sabe.
Só que como você está pautado no medo, você nunca vai visitar ele. Então, não que o cérebro não seja importante, mas quem manda em tudo é o coração. É isso que você está falando. E ele manda literalmente em tudo mesmo. E os caras na ciência, eles descobriram que o cérebro ele não é. A gente tem um termo em inglês que chama top-down, ou seja, vinha do cérebro para baixo, ele libera os hormônios, aquelas coisas toda, cortisol, mas quem faz a ativação do teu cérebro sem entrar em conexão fisiológica, usando os axônios, os neurônios, eles não usam. É o coração, porque ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte. Eletromagnético, ele é elétrico e magnético, ou seja, ímã. E o campo eletromagnético do coração, ele entra em ressonância com o campo magnético do cérebro e ele dá o comando. Então, às vezes, muita coisa você está pensando positivo, mas você, que adianta pensar positivo, você não sustenta se você não tiver certeza dentro de você. Quantas vezes você fez negócio com o coração na ponta da chuteira, você fechou? Mas quantas vezes você tinha razão? Eu tenho certeza que eu vou fechar aqui, ó, racionalmente, ó, matemática, e dava bosta. Por quê? Se você olhar dentro do teu coração, ele tinha te apontado, não é esse caminho. E caramba, aí as pessoas perderam a bússola. Não é. Tem um livro que eu gosto muito, ele tem bastante código, chamado Bíblia. Tá 5.000 anos lá, Velho Testamento, 2.000 anos, o Novo Testamento, código pra caramba. Ela cita 826 vezes a palavra coração. Cérebro você não vê. Mente você vê alguma coisa, tá? Renovação da tua mente. Você vai ver o que é boa, é agradável, vontade de Deus. Tá lá em Romanos. Tem uma dica forte. Quando você olha Jesus Cristo, que é o maior ser que pousou na Terra hoje, você pode ter as suas crenças, pode ser Maomé, Alá, pode ser quem você quiser. Mas esse cara, toda vez que é um nome, tanto é que mudou a data do meu computador, tá aqui. Eu tô no computador fazendo essa entrevista com você, tá 14 do. Tá o dia aqui, 2025. O cara mudou a época. Então, um respeito a todos, eu considero vários grandes mentes, mas esse cara, todos os quadros que você vê, presta atenção. Tem um halo em volta dele, que mostra também o negócio da mente, Uhum. mas tudo sempre. Presta atenção, Sagrado Coração de Jesus. Porque aqui é a nossa fonte de conexão divina. E eu preciso treinar para aprender a sentir, porque eu vou atrair o que eu sinto. Então, existe um treinamento. Você está com 20 e poucos anos de vida, um menino novo aí, e nesses 20 e poucos anos de vida, Marcelão, você recebeu programas. Alguns bons, outros nem tanto. Só que a tendência de você ter absorvido programas negativos do teu ecossistema é muito forte. Por que isso? Harvard apontou, de cada 4 pessoas no planeta Terra, 3 são negativas. Inclusive, 4, você tem você, teu irmão, teu pai e tua mãe. Pode ser que os 3 estavam jogando contra você e não era a intenção deles. Uhum. O negativo protege. O negativo te impede a pisar no desconhecido e arriscado. Então, as pessoas têm que entender que o negativo não é ruim, mas é um programa que está te impedindo de você prosperar, ter novos relacionamentos, porque o repetido, o cérebro gosta. Não que ele seja malvado. Ele é um robô. E ele precisa ser treinado para mostrar que existe outras coisas repetidas que para mim é boa. Então, De cada quatro pessoas, três são negativas. eles são negativas. Isso aí Essas três, essas não três sou eu que negati disse, tá? essas três negativas, Gustavo, elas são, como é que eu posso dizer, propositalmente negativas? Elas são conscientemente negativas ou não? É raro você pegar uma pessoa que tenha consciência de realmente ser negativa. Ok. Por quê? Porque tem o ego envolvido. O ego quer te proteger também. Então, tipo assim, como assim ser negativo? Não, para. Então, quando você ajustar e olhar, você vai ver que, opa, peraí, será que eu estou falando de uma forma consciente mesmo? É só você olhar seus resultados, padrões repetidos, tá? Caramba, eu preciso melhorar minha positividade mesmo. Tá? Porque tô repetindo o padrão. Tá repetindo o padrão, você repete a quarta série até você ir para a quinta, você vai repetir 1.000 vezes. Você não vai para a terceira, mas você vai repetir 1.000 vezes até aprender a lição. Então, quando você começa a olhar este viés de olhar, falando, o que que eu preciso aprender que eu não sei ainda, é um cara positivo. Todas as vezes que você reclama, que não sei o que terceiriza, tá vendo, cara, é só se olhar, eu converso 10 minutos. Na própria Bíblia fala.
A boca transborda que o coração tá cheio. Como eu converso o bate-papo? Como eu converso? Converso. Então, como tá a tua vida? Ah, solta aí, pai. E aí? Tá vivendo a tua melhor versão? Ai, não, tá foda, Gustavão. Porra, é isso, é isso, é. Aí o cara falou pra mim há 10 minutos atrás que ele era positivo. Entendeu? Não é, tipo assim, o positivo não quer dizer que você é melhor do que o negativo. É que o negativo ele te prende Ok. em padrões repetidos. Por quê? Para você não gastar energia, então tem parte fisiológica, tem o desconhecido dá medo, só que o desconhecido pode ser bom. Então Uhum. esse padrão da negatividade, ela é quase como uma blindagem para você evitar então novos desgostos. Só que como que você vai ter novos sabores se você não experimentar? É igual a criança, eu odeio salada, come 1000 vezes a salada para você ver se você vai odiar. É treino, porra, não tem jeito. Você vai acostumar com aquela parada. E Eu ia, existe um caminho. eu ia te perguntar exatamente isso. Imagino eu que muita gente ouvindo agora deve estar pensando, pô, eu não sou negativo, ou eu não quero ser negativo. E aí a Bom, pergunta é que eu te duas coisas faço, diferentes. aí a pergunta que eu te faço com base na sua experiência, o ser positivo é uma escolha, uma habilidade ou uma estratégia? Pode ser os dois? A resposta é sua. Ele vai ser os dois, além de natural. Presta atenção. Hum, Olha as crianças, ainda até tem uma passagem bíblica, né, de Jesus Cristo falando: Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Quando ele fala isso, ele não está garantindo o lugar das crianças no céu. Está falando para você ter a pureza da criança, volta lá atrás, porque você não pega do 0 aos 7 anos nenhuma. Você pode ter algum desvio patológico, alguma outra coisa, mas criança ela não é negativa. Ela é positiva por natureza. Ela faz birra, briga, não sei o quê, não sei o quê, mas ela é positiva até os 7 anos, porque ela não tem filtro, ela não tem noção de bom, ruim, ela é pura. Tá? Aí você pega lá, de 0 a 7 anos, eu vou falar uma coisa até meio polêmica. Tem lá uma criancinha branquinha brincando com um pretinho e tal, e os dois ela tá nem aí. Só que aí, depois dos 7 anos, ela começa a escutar a merda do ecossistema e tal, e muda. Como pode isso? A criança, às vezes, ela tá na comunidade, antigamente chamada de favela, no meio do esgoto, brincando. E a criança tá lá no castelo da Inglaterra, tomando comida de toco da rainha, 10 minutos depois tá brincando. Essa é a nossa natureza. Então, o resgate da positividade é você resgatar a tua verdadeira essência. Então, todos foram positivos um dia, todos. Só que se perdeu a partir dos 7 anos, você começa a ver o pai brigando com a mãe por causa de dinheiro, não sei o quê, papapá. Ah, o time que perde, o outro ganha, a rua de cima, a rua de baixo. Você começa a se comparar. E essa comparação, ela te desconecta de quem você é. E quando você se desconecta de quem você é, você vai precisar de validação, aprovação dos outros. E quando você precisa ser validado e aprovado pelos outros, você entra numa atmosfera negativa. Por quê? Você se contrai, tá? Então, você precisa se expandir. O sol é positivo. A lua é ruim? A lua é ruim? Não, ela é negativa. Por quê? Quando o sol entra, some a escuridão. O positivo sempre é algo que expande, que vai para cima, que toma conta. Não é todo momento. Tanto é que de noite o negativo, entre aspas, toma conta para você descansar, dormir, viver. Aí você tem que entender essas paradas. Não é só sobre ser positivo 24 horas por dia. É saber também ser negativo. Então, o positivo, ele sabe o momento de ser negativo no sentido de não de negar as coisas, no uhum. sentido de, opa, preciso recuar, montar estratégia, tal. Então, quando as pessoas começam a ganhar essa paz que transcende o entendimento. Por isso que eu trouxe o livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos e ter sucesso espiritual, mental, físico e financeiro. Você Esse, não vai ter. esse é o seu mais novo livro. Meu último livro é o mais recente, está na Amazon, ou entra em contato comigo. Esse livro aqui foi um código, um download, e ele é muito simples. Por que que a lei existe? 3 pessoas que praticam essa lei que você conhece globalmente. Como eu pratico, benefício que eu vou ter. Simples assim. Então você lê a lei, pau. Aí lei número 1. Não espere nada de ninguém.
Bom, a expectativa é a mãe da frustração, a gente já sabe disso. Aí eu tô aqui fazendo com você na expectativa que esse nosso encontro vai abrir portas. Eu não quero nem saber o que vai acontecer. O resto é lucro. Então, tipo assim, e eu falo nessa primeira lei do meu livro, não tem expectativa nada em ninguém. E nem nesse livro, tá? Então, pô, vamos lá com a expectativa mais baixa e vamos permitir se surpreender. Lei 2, não leva nada pro pessoal. Eu chego aqui, se o cara, alguém vai ver esse nosso encontro aqui, vai falar, pô, esse cara tá falando balela. Ok, filho. Ah, Gustavão, que lindo, maravilhoso. Ok, também. Eu não vou ficar me encantando com os elogios e nem me decepcionando com as críticas. As pessoas mais bem resolvidas são justamente dessa forma positiva, caminhando sem pressa, sem pausa, porque tem clareza do que tem que fazer. E aí a gente começa a entender o porquê que o mundo tá doente mentalmente. 50 leis para ser a paz no caos. Então, esse livro tem exatamente isso que você está falando. Cada as 50 leis que você pode. São É, 52, na verdade, tá? Só vou. As não, 50 50. leis é o título, só que eu dou duas leis de bônus, que é a lei zero e uma lei extra, porque na hora que eu tava fazendo o download, e o meu número era 50, porque eu fiz 50 anos nesse ano, Ok. então era o número 50 que eu queria conectar. Só que veio duas de brinde. Eu falei, então eu não vou fazer 52 leis, porque o meu propósito era os 50. Mas eu dei duas leis de brinde, né? E 52 leis. Coincidentemente, tem 52 semanas o ano. Você pode ler uma por semana e montar um curso para a tua vida. Entendeu? Eu tô consumindo atualmente um material seu, que é o 21 dias para florescer. Eu Sensacional. tô assistindo um vídeo por dia. É mais ou menos nessa temática, Gustavo. Então, de repente, eu Tudo a posso ver, tudo a adotar o ver. seu livro e absorvendo, consumindo as 50 ou 52 leis e colocando em prática, e tentando pelo menos praticar. É sobre isso. É isso. Porque a gente dá o propósito desses 21 dias, na verdade, foi um cirurgião plástico que ele decodificou que havia uma nova construção neural após 21 dias de um trauma da pessoa. Então o cara cortava o braço e ele ficava sentindo o braço por 21 dias. Eles foram estudar o ecossistema, tudo, e eles entenderam que um novo hábito ele começa a ser impregnado a partir do 21º dia. Por isso que tem essa estrutura desse curso, é um mini curso com um Uhum. videozinho de 5 minutos que você assiste de manhã e aplica ele durante o dia. Lembra, eu não ensino nada para ninguém, eu relembro tudo, né? Então é uma forma de você se conectar com você, para prestar atenção. Os 21 dias, ele é uma inspiração dos 50 leis, que exatamente, você pega uma lei, tem vários amigos empresários que eu faço meu treinamento com eles para melhorar a performance. Só que como a gente melhora a performance? Melhorando a produtividade da galera, ponto. Tchau, tchau. Não adianta iludir, não é do couro que sai a correia, né? É da positividade que traz a prosperidade, e não ao contrário. Não adianta, eu vou ser próspero para depois ser positivo, você vai morrer, filho. Não tem jeito. E aí, as 50 leis, ela tem uma estrutura que é baseada. Por que que ela existe? Eu trabalho com neurociência, Uhum. com validação científica, porém eu vou beber na fonte de saberes milenares, porque a ciência tem 300, 400 anos, mas tem saberes de 5.000 anos, caramba, de vários milhares de anos aí que tem pra gente, e a gente não valoriza. Só fala, porque assim, não, peraí, quem tem que provar alguma coisa para quem é a ciência pro resto do mundo. E não um saber milenar que tem que provar. E aí eu vou fazendo só as validações. Então, eu ponho ali estudos neurocientíficos, tal, e aí algumas passagens bíblicas, ou filosóficas, ou espiritualizadas, que conecta com isso, para fazer o Uhum. sentido. Então a pessoa lê, tem o que eu estava falando que vários empresários clientes meus, eles pegam o seguinte, pega o livro, dá para o funcionário dele. Abre uma lei agora aleatória. Porque isso daqui é um. Também tem um tal do eletromagnetismo. Você não vai atrair aquilo que não tem a ver com você. É mentira. Você vai atrair aquilo que tem a ver com você. Vai abrir uma lei. Puta, era que eu precisava ver hoje. Isso é legal É louco. também. É louco. O cara abre, ele lê e fala: lê isso daqui, pratica ela. Beleza? Ele vai fazendo isso com os funcionários, cara. Ele deixa o livro na porta, ele deu um livro para cada um, botar na mesa e a galera abre a lei aí de hoje. Pô, a minha foi a lei 29. Pá, pá, pá. Pô, e aí faz isso. E eu fiz com esse cara, ele, por coincidência, esse cara, ele era meu funcionário lá quando eu fui gerente nacional de vendas. Escuta Uhum. isso, há 12 anos atrás. Um parênteses. E quando eu pedi a conta para viver só de fazer isso que eu faço, então eu deixei a gerência nacional de vendas para me entregar a ser um estrategista comportamental, treinar outras pessoas e outras empresas. Uhum. Esse cara foi um dos primeiros que me contratou.
Ele falou, Gustavão, eu quero ir para Las Vegas, no Mister Olímpia, e vendia suplemento, e eu só ia quem era o primeiro colocado. Quer dizer, os 10 primeiros. Ele falou assim, eu tenho certeza que eu vou estar dentro dos 10 primeiros, mas eu quero ser no primeiro. Você me ajuda? Falei, eu não vou te ajudar nada, eu vou te orientar, quem vai fazer é você, beleza? Vamos cair para dentro? Vamos. Pá. A gente fez um protocolo e tal. O cara foi, como número um, né, para Las Vegas. Caraca. E foi sensacional. Aí passou 2 anos, ele me liga de novo, Gustavão, porra, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Caiu uma empresa na minha mão, só que eu tô como representante, eu vou continuar tocando a representação aqui, mas eu vou, uma empresa de 20 metros quadrados que faz plástico injetável, ele faz ele é o dono da empresa que faz isso aqui, ó, Hum. das coqueteleiras. Inclusive, Ah, ele ok. deu essa de presente para mim do meu Reprograma Cast, que é o meu podcast, que depois você vai ser visitado lá para eu te escutar. E aí, esse cara falou: caiu essa empresa na minha mão e eu vou usar aqui. Eu já estou na loja de suplemento, eu vou aproveitar também e fazer a divulgação. 2 anos depois, ele falou: me ajuda a suportar essa situação de gestão. Eu falei: lógico. Pum. 2 anos depois ele sumiu de novo. 2 anos depois ele me busca de novo. Gustavão, tem mais um protocolo aí para nós? Eu falei: tem. Ele, o que aconteceu agora? Eu falei assim: agora é a minha transição. Saí de representação para eu ser 100% dono da empresa. Ó, que A legal. minha empresa que tinha 20 metros quadrados hoje tem 1.500. Uau. E aí ele fez essa transição. E esse cara que eu tô falando, ele pega, deu o livro para todo mundo. Aí a gerente dele, que ele quer ir para uma outra esfera, ele falou: Gustavo, vou pagar para ela fazer esse protocolo com você. Eu falei: show de bola. A menina entendeu. E aí, pá, fez, ela começou a se envolver no sistema, só que ela começou a dar uma. Ele falou: Gustavo, caramba, o que aconteceu com a Verônica? Vamos conversar nós três. Eu falei: Verônica, pega o livro. Todo dia. Você vai ler uma lei e vai me falar o que você entendeu. Você vai ler na sequência. Todas elas. Você vai ter que me mandar um áudio, se eu vou ver ou não, se que hora que eu vou ver, não quero saber. Você tem o compromisso de ler e me enviar a tua percepção. Uhum. Ela fechou agora. Cara, ela voltou pro game de uma forma. O Tadeu falou: caramba, o que você fez com ela? Eu falei: eu fiz nada, ela que fez com ela, né? E no meu papel eu não faço nada. Eu só mostro para a pessoa falar assim: caramba, tá aí, ó. Vai, toca o pau. Entendeu? Essa que é gostoso de ser estrategista comportamental. Ó, não sei se é possível, mas eu vou tentar deixar link de algum jeito para as pessoas acharem seu livro por aqui, cara, para facilitar a vida. Que Lógico, vai ter mas procura tipo aqui. assim, a coisa mais simples hoje, a gente nem pergunta mais quando a gente encontra as pessoas sobre o teu site. A gente pergunta qual que é o teu Instagram, né? Boa. E no Instagram lá tá, é o arroba o reprogramador, tudo junto, Uhum. tá? Era Hohendorf, mas para falar Hohendorf e escrever não é tão fácil. Eu falei, deixa eu facilitar a vida da galera um pouco. Então, arroba o reprogramador é meu Instagram. Aí você pode entrar lá e no meu Instagram, logo na bio, tem um link e nesse link ele tem vários links desse livro que está Legal. lá. Tem os outros programas, que esse, por exemplo, que você comentou de 21 dias, tem várias outras coisas onde as pessoas podem entender um pouco mais das minhas mentorias, dos cursos, das palestras, dos workshops, e aí as pessoas ficam à vontade de navegar ali e entrar em contato comigo. Vai ser uma honra poder trocar experiências com a sua audiência. Ah, que legal. E você está falando bastante de prática. Tem dicas práticas que você possa dar em relação a como treinar a positividade no dia a dia? Agora, quer praticar já? Quer Bora, sentir o drama? bora. Então, primeira coisa, Marcelão, senta com a coluna reta aí na tua cadeira, e isso nada te impede a hora que você estiver trabalhando, você vai sentar com a Uhum. coluna reta. Tá os dois pés no chão. E aí eu quero que você comece só fazendo um ponto de atenção, que é a única coisa que muda o teu interior. Escreve o que eu tô te dizendo. Respirar. A galera não respira conscientemente. Então vamos respirar conscientemente 3 vezes. Inspira em 5 segundos, segura 2 e solta em 7. Mas tudo pelo nariz. Fechou? Tudo pelo nariz. Então inspira em 5, ó. Segura 2, sente a sensação de bem-estar e solta em 7. Você domina teu corpo, porque teu corpo ele tá na respiração inconsciente. Ele faz o que ele quer com você. Só que agora você vai fazer o que você quer com ele. Então, eu tô aqui. Se eu tô numa reunião e eu gosto de fazer perguntas porque eu escuto. Quando eu escuto, eu posso respirar. Ó, seguro 2, solta em 7. Aí eu vou dar mais uma dica. Você vai segurar o 2. Agora você está de olho aberto aqui comigo, fazendo o nosso encontro, mas você conhece muito bem teu quarto, não conhece? Sim. Então você sabe onde tá a cama, a janela, a porta, o banheiro, e tal. Você consegue visualizar de olho aberto o teu quarto.
Não consegue imaginar ele? Sim. Então, aí você também consegue imaginar um momento que te trouxe muita felicidade, mesmo na reunião. Aí eu tô aqui, porra, eu lembro lá do dia da Pfizer que colocou todo mundo lá. Eu vou visitar a sensação que está registrada dentro do meu corpo para eu sentir agora. Teu corpo não sabe quando é passado, presente e futuro, teu cérebro não sabe. Então eu venho aqui, ó, nesses 2 segundos eu vuf, visito aquilo. E eu solto o ar e eu sinto esta sensação de bem-estar agora. E é no agora que a gente muda o game. Então, só que você vai voltar pro teu flow e você vai se perder desse agora, porque a mente te mente, ela vai jogar lá pra trás, é porque eu não fiz porra nenhuma, eu tinha que fazer o TA, não sei o quê, papapá, não peguei as indicações, aí você vai se matar nesse agora. Tanto é que as pessoas não sabem isso que o Brasil está num momento mais caótico mundial em comparação, que é o número 1 do mundo em caso de ansiedade, número 4 do mundo em caso de depressão e o quinto, tá? E ninguém divulga isso para não ficar ainda dando mais pano para manga. Uhum. Então é um país extremamente vulnerável. E o que que eu percebi a vulnerabilidade do brasileiro? Falta de autoconhecimento e principalmente não sabe o que que é realmente. Não sabe o que que é. A pessoa sabe que não quer ficar doente, sabe que não quer ficar pobre, sabe que não quer ficar sozinho, sabe que não quer morrer, sabe um monte de coisa que não quer. Mas as pessoas não sabem o que querem. E quem realmente sabe o que quer, tem paciência, vive o processo, aguenta situações que teoricamente qualquer um outro ia espanar, porque eu sei para onde eu estou indo. Posso até ajustar a rota, mas a minha rota está traçada. Eu saio daqui, eu vou vir para cá. Eu posso virar para lá, para cá, mas é para cá. Tá uma setup, ó, o negócio tá pronto ali, ó, pau, tá guiado, teleguiado, míssil. E as pessoas, quando elas entenderem quem elas são de verdade e o que elas querem, esquece depressão e ansiedade. Esquece estresse. O estresse ele é bom, tipo assim, 20 minutos que me estressou para fazer correr, para não sei o que, que nem eu vou entrar num. O Romário mesmo falou, ele no último jogo dele no Maracanã, ele cansou de entrar no Maracanã, mas toda vez que ele entrava no Maracanã, 70 mil pessoas, ele sempre sentia frio na barriga, mas isso não impedia ele de ir dar o show. Então, quando você começa a ser positivo, você começa a ter essa dinâmica, essa consciência física, mental e Uhum. espiritual, você muda os seus resultados. Você se torna uma pessoa interessante de boca fechada. Isso que é louco. É porque a gente conversa 93% da nossa comunicação é não verbal. E quem é de verdade conhece quem é de mentira. Então você tá aqui, pá, pleno, e não sei o que, você vai, tipo, quietinho. Então as pessoas querem fechar novos negócios. Fia, os negócios que você não fecha me diz mais sobre você do que sobre os outros. Simples assim. Faz sentido pra você, Marcelão? Sim, e pelo que você está falando, independentemente do cenário, mesmo que de repente eu esteja, sei lá, em um cenário que não está me ajudando, que não seja positivo, é possível eu treinar o meu cérebro, o meu coração, para que eu seja positivo mesmo diante de um cenário ruim. Que é isso que está lá no 50 leis para ser. O caos está garantido, meu parceiro. O meu grande mestre, Jesus Cristo, ele falou o seguinte: olha, presta atenção em 2 versículos que tá lá na Bíblia há 2000 anos ecoando aí, e é fato que não mudou nada, tá? Ele falou: o mundo jaz no maligno. Ele falou isso. Uhum, E ainda por cima, ele já vem logo na sequência, ele fala o seguinte: no mundo tereis aflições. Ele está garantindo isso. Porém, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tenho essa consciência positiva que está à nossa disposição para você, peraí. Você tem que ser o Navy SEAL da vida. Que é o tropa de elite. Fala assim, cara, eu tô no meio do inferno. E não sei o que, eu tenho que estar em paz. Porque se eu surtar, eu vou tomar tiro, eu vou me danar geral. E quando você consegue entender que isso não te define, aonde você tá não define quem você é. uhum. O que define quem você é como você vai se comportar aonde você está. Então, tem uma frase, eu postei até ontem um videozinho. A gente vive numa era de mudança ou numa mudança de era? Boa Tá? pergunta. Então, aí pode ser os dois, pode ser não sei o quê. Assim como a mesma pergunta filosófica é: você é influenciado pelo meio que você vive ou você influencia o meio que você vive?
Quem é você? As pessoas positivas influenciam o meio, não são influenciadas. Então, nesse momento, eu posso estar numa situação caótica, mas eu vou manter a minha paz e a minha positividade, não de uma forma poliana, mas Uhum. estruturalmente racional, fisiológica, mental. Porque para eu ser o sniper, filho, eu tenho que. Os caras que sobrevivem mais são os caras que têm plenitude no agora, têm melhores escolhas. Tá? Então você começa. Como que você vai fazer melhor escolha se seu coração bombando? Você tá aqui doido. Mas é nunca a melhor escolha. Você nunca vai ter a melhor fala. Você nunca vai ter a melhor atitude. Porque você perdeu. Pro teu corpo, pra tua fisiologia, que ela vai estar programada para lutar ou fugir. Você citou em alguns momentos aqui a questão do vendedor, né? De quem trabalha na área de vendas, por exemplo. Uma pergunta de curioso: depois de um não que um vendedor toma ou leva, existe diferença entre ser positivo e só fingir que tá tudo bem? Total diferença, né? A gente tem que. Tudo são informações dadas sobre nós. O não recebido é onde que eu posso melhorar. Aonde foi que eu não fui entendido? Ou realmente, às vezes, um não, dependendo do que você está fazendo, ok, eu não posso me abalar, porque de repente aquele momento não era daquele cara, não tem problema. Vamos. O não, ele nunca. Vocês estão proibidos se desestruturar por qualquer não. Tá? Mesmo que seja o não da tua mãe, do teu pai, da tua irmã, da tua mãe, do não sei quem, do não do pirulito que você pediu e não recebeu. Às vezes um não, ele tá te dando a possibilidade de abrir vários sims. Então você tem que ter esse viés positivo. Peraí, tudo bem. Ai, cara, eu não precisava pegar minha conta. Esse cara. Se você só tem esse recurso, está muito limitado. Por isso da paz do caos. Peraí, qual é o meu próximo plano? Então, tudo bem, vamos dar um stand-by nesse cara aqui agora, mas eu vou resgatar ele já no momento X. Eu vou montar um plano estratégico para buscar o sim desse cara. Não tem Uhum. problema. Às vezes, naquele não, naquela hora, você vai se desgastar, você vai perder. Então, mas isso diz mais sobre você, o seu desespero. Você está sendo egoísta, você não está vendo o lado do cara. O melhor vendedor é aquele que é altruísta, que ele entende o que, que o cara está fazendo. E aí não é sobre o bater cota. Não é sobre o negócio. Quem faz isso vai ser fadado a um insucesso. É o verdadeiro aquele cara que era considerado bom vendedor. Ah, eu vendo gelo para esquimó. Você é um belo de um lazarento enganador. O esquimó tem gelo pra cacete, eu vou vender gelo pra esquimó, tá dizendo que eu sou bom vendedor? Não. Isso daí você é mau caráter. Tá? Eu vou vender outra coisa que o esquimó precisa. E eu vou identificar. Por isso que quando você está em paz, você faz boas perguntas. E eu fazendo boas perguntas, eu escuto, respiro, mudo minha frequência e tal. E aí, às vezes, de boca fechada, você fecha negócio. De boca fechada. A pessoa tem. Então, é isso que a gente tem aqui para te oferecer. O Tá. cliente, ele percebe o vendedor positivo? Ele não percebe, ele sente. Não só o positivo quanto o negativo. Não é questão de percepção, é fato. A nossa comunicação não verbal, ela significa 93%. Só 7% é verbal. Mas dentro do verbal tem entonação de voz, tem. Marcelo, porra, eu tô. Marcelão, caramba, aí não sei, pá, pá, pá. Opa, eu tô comunicando. Aí a postura, pá, pá, ela tá dizendo. A roupa tá falando, é não sei o quê. Então, esse conjunto todo que você precisa se conhecer. Não necessariamente você precisa gastar horrores com roupa, não tem nada a ver com isso. Mas você tem que estar adequado ao ambiente, só isso. Eu tô num ambiente de futebol, vou de terno e gravata? Não tem jeito, mas tipo assim, eu tô num ambiente de black tie, eu vou de roupa de futebol? É quando você só ter esses pequenos bons sensos, você vai performar em todas as áreas da sua vida. Só seja condizente. Tenha o teu estilo. Não siga o estilo dos outros. O teu estilo. Mas existe um padrão de comunicação visual dentro de categorias. Os advogados usam um tipo de vestimenta, o médico usa jaleco, tá, tá, tá. Então tem uma convenção comportamental dentro das categorias de negócio que você vive. Você tendo esse pequeno bom senso, você vai performar em todas as áreas. Deixa eu só voltar um pouco no não, porque eu tô pensando aqui agora, Gustavo, no que você, tanto que você está ajudando as pessoas hoje com essas dicas. E existem muitas áreas comerciais, área de vendas, que o número
de não que um vendedor recebe é muito maior que o número de sim. Eu estou inserido hoje no mercado, por exemplo, que a estatística diz que são 27 nãos para 3 sims. É absurdo assim o número. Como é que a pessoa faz para se manter positiva o tempo todo, ou a maior parte do tempo, com tanto mais negativo do que positivo ao longo do dia ou da semana, enfim? Legal demais essa tua pergunta e eu vou fazer uma observação. Estatística é lindo. Assim como estatística eu uso a meu favor para vender a positividade, tá bom? Uhum. Mas a estatística está aí para ser mudada. Ela só serve como dado para eu mudar. Ah, é 27, então eu vou fazer de cada 10 um sim. Eu vou fazer de cada 8 um sim. Eu vou mudar essa estatística. A estatística é para os outros. Ah, legal, tá. Eu vou me preocupar. Quero que se dane 27. Primeira coisa, eu vou fazer o meu melhor. Você está realmente fazendo o seu melhor? Faz sempre uma autoanálise, não é autocrítica. Faça uma autoanálise. Poxa, eu escutei o cara. Eu entendi realmente a demanda do cara. Eu consegui despertar o interesse que esse cara tinha ali. Eu fiz um storytelling legal. Entendeu? Consegui pegar o fio da meada do cara. Não estou falando para você ser. é, Na verdade, até tem a lei, né, número 40 aqui do livro, que é seja um bom maquiavélico. Só que todo mundo associa o maquiavélico com coisa ruim. Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, ele era estrategista. Então seja um bom estrategista. Quando você for um bom estrategista comportamental de si mesmo, você ir com a plenitude, até quando você não quiser vender, você vai vender. Não tem jeito. Então, tipo assim, o não, ele só tá te dando um direcionamento do que você tem para aperfeiçoar. Só isso. Olha disso, fala, puta, tomei um não. Falei, peraí, aonde foi? Que é que eu poderia? Não, que não abençoado é esse? Tá me expandindo a mente, eu não vou ficar puto. Deixa eu ver. Aí depois fala o seguinte com ele mesmo, Marcelo, cara, vamos tomar outro café, velho? Que eu senti uma vontade aqui da gente trocar uma ideia, não precisa ir pra venda. Vamos lá, pá, pá, pá. Aí você se permite. Aí tá, opa, Marcelão, olha aqui a solução deste BO para você ficar mais tranquilo, em paz nesse mundo caótico, velho. O caos está garantido. Mas que tal você dar um pouquinho de frescor pro teu inconsciente? Inconscientemente você tem uma estrutura que te garante. Já pensou isso pro teu filho? Você não tá mais com é, esse peso na consciência. Se você morrer agora, como que vai estar tua família? Mas, puta, você tem um colchãozinho ali, você tem uma situação que você fez, que um pequeno investimento vai trazer para você uma paz no teu inconsciente. É menos uma coisa para te estressar. O que você acha disso, Marcelo? Pô, Gustavão, faz sentido. Eu falei, então, vamos aqui, calma, ó, dá uma olhada nesse plano aqui, vamos fazer isso. Já é algo que vai conversar com você no invisível. Não é sobre ó, a grana, não é sobre isso, é sobre paz que vai te dar aí no teu interior. O que você acha disso? Ah, eu gosto, né? Então é menos uma coisa para me encher o saco. Falei, olha aí, eu sou solucionador dos seus problemas. Então você começa a ter. Só que se você tiver. Eu tenho que fazer 3N, eu tenho não sei o quê, eu tenho uma ferramenta, uma faca no meu pescoço. Nunca vai ser produtivo. Esquece. Esse mapa da pressão é do couro que sai a correr, já foi a época. Já foi. Só que eu, como um cara consciente, o meu, sei lá, um superior qualquer que tem ali dentro de Uhum. uma hierarquia, ele pode vir com os pés no peito também. Porque além do não que eu recebi, ainda vem a cobrança do cara. O cara é uma ingestão, né? Porra, peraí. E eu, se eu sou pleno, vivo em paz no caos, reprogramado de uma forma consciente, eu vou ter até misericórdia desse ser que está vindo me pressionar, porque ele está desesperado. É ele, não sou eu. Não vem transferir o teu desespero para cima de mim. E eu tô aqui, ó, pau. Eu sei o que eu quero. Eu sei que é vender seguro. Eu sei que é manter uma consecutividade. Eu sei o que eu quero. O que que eu preciso fazer para isso? A própria estrutura da companhia de vocês tem todas as dicas, tem todos os estudos, então, o Uhum. que que é? Eu fiz tudo exatamente que eles pediram?
Será que eu fiz? Eu deixei a desejar? Eu fiz do jeito que eu achava que tinha que ser feito? Aí, beleza. Se você fez tudo o que eles te fizeram e você não performou, aí você faz o que eles fizeram e coloca teu jeito. Mas você não vai poder falar pra ninguém. Assim como eu falo na minha metodologia, eu falo assim, velhão, você fez o que eu te pedi? Fez. O mínimo. Aí você pode dar o tempero. Mas se inventar uma coisa que não tem nexo, sinto muito. Ali já tem uma estrutura, todas as unidades de negócio, seja qual for. Um cara já estudou, vou vender Land Rover. Existe uma estrutura de uma linha neural que o cara deve seguir para vender a Land Rover. Eu falava para os caras, eu atendia a Land Rover, eu falava, caramba, eu não acredito, me põe para vender a parada da Land Rover, porque o cara entrou aqui dentro, duvido que ele seja caroço. A Land Rover todo mundo sabe que custa no mínimo 500 conto. Eu não vou perder um cara que entra aqui dentro. Não posso. Tá proibido. Sinto muito. Tipo, porra. Eu falei, "Gapa, é a mesma coisa isso pra todo mundo. Cara, entrou no teu campo, é venda garantida. Não foi ele que não comprou, foi você que não vendeu. Pode entrar, porque se eu sentei diante da frente da pessoa, eu e tu agora, eu tô aqui diante de você. É, aqui tá garantido, a nossa frequência tá alinhada. Senão você não Uhum. sentava ali comigo, senão você ia desmarcar, a gente ia desmarcar. É isso que as pessoas precisam entender. Sentei a oportunidade. E o resultado deste momento vai dizer mais sobre você do que sobre a pessoa. Eu vivo isso. Eu tenho as minhas mentorias individualizadas, tenho um ticket alto, e de cada 10 pessoas que eu sento, 9 não fecha. Quer dizer, 9 fecha, uma não fecha. Tá? E aí, essa uma que não fecha, eu dou uma analisada. Então, eu falo assim, Gustavo, pô, é porque às vezes o dinheiro é um fator importante na decisão, mas se eu sinto, a gente vai arrumar outros recursos para se eu sinto que realmente a pessoa está na frequência. Aí a gente vai trazer, tem um digital, tem uma pancada de recursos para que ela consuma, de repente, um custo-benefício menor. Aquela que não fecha, eu fico na minha. Eu falo, não era o momento. Eu Uhum. sinto, dá para perceber, não é, não vai, tipo assim, já é igual ao versículo bíblico que tá lá, não jogar pérola aos porcos. Porque o porco não valoriza a pérola, ele quer lavagem. Eu não tô chamando as pessoas de porco, por favor. Sim. Mas naquele momento a necessidade dela é outra. Vamos entender também? Então, aquele não, ele não me define. É isso, pô, peraí e tal. E vai, caramba, se eu precisar 100% de acerto, tá louco, velho. Para com isso. Gustavo, Calma. e de forma simples, para quem de repente não conseguiu diferenciar, você deixou muito claro que o coração é que manda em tudo muito mais do que o cérebro. Como é que eu diferencio, de forma simples, se é que é possível, é, o pensar positivo e o sentir positivo? Então, é simples, mas não é fácil. São duas coisas bem diferentes. É simples, tá? E aí é treino. Por isso que você precisa se envolver num processo de 21 dias, ou o meu processo mesmo de mentoria são de 10 semanas, porque ó, a estrutura neurológica do teu cérebro ela precisa estar envolvida com a atividade por 8 semanas. Para quê? Para que ela, opa, minimize os bloqueios, para que Uhum. você consiga. Então eu faço uma construção. Primeira semana a gente vai fazer isso, na segunda semana soma com isso, mais aquilo. E você tem uma construção lógica de transformar. Porque a maior ilusão do ser humano, Marcelão, é achar que vai escutar esse nossa entrevista e o cara mudar. Agora, entendi, cara, e saiu com a. Puta que pariu, me ensina então isso. O simples é manter frequência e sequência. Envolvimento com comprometimento gera desenvolvimento. Esse é o simples. Então tem dica simples. Se envolva, selecione. Tem 1000 tipos de linha de condutas. Escolhe uma e aprofunda. Caramba, para de ficar atirando para tudo quanto é lado, você perde energia. Você tem uma metralhadora na mão. Só que eu tô com a metralhadora, eu faço assim, ó, acerto porra nenhuma. Mas quando eu faço, aí o bagulho muda. Por isso que eu tô falando, você tem que saber o que você quer. Então, você quer ficar em paz no caos? É a primeira receita de sucesso. Quando você aprender a ficar em paz no caos, você vai ver a tua performance mudar. Mas você tem que parar de terceirizar. Lula, Bolsonaro, é chefe, é mãe, é tio, é avó, é onde eu nasci, a cor que eu tenho. Para de terceirizar e cai para dentro. Quando você cair para dentro, é simples. Você vai ver o teu resultado mudar. Gostei demais.
E o sinal disso é que eu acabei de ver que o nosso tempo estourou sem ter percebido isso. Que delícia, que bom. Então eu vou ter a oportunidade de ser chamado de novo. Ah, Pronto, certeza, certeza. gostoso. Gustavo Hohendorf, então as pessoas te encontram pelo Instagram, @o reprogramador. É isso? Toda, tipo, YouTube é o reprogramador, Instagram é o reprogramador, meu site é www.oreprogramador, pode, achou isso daí e vamos reprogramar a vida das pessoas positivamente. E eu não sou bonzinho, eu sou estratégico, porque pessoas mais felizes e positivas por esse mundo não enche o saco de ninguém e faz a gente ficar cada vez melhor, né? Então, bora ser positivo, porque a positividade gera prosperidade e não o contrário. Não espera ser próspero para ser positivo, hein? Você vai dar um tiro no teu pé. Se de cada 4 pessoas no mundo uma é positiva, bora ser essa uma, né? Mas ó, aquilo que eu falei para você, que você falou da estatística, vamos mudar a estatística. Eu entendi o caminho. Eu entendi o caminho, eu vou mudar essa estatística. Meu objetivo é mudar essa estatística. Então é de cada três, e se possível, de cada quatro ser positivo. Existe uma trilha, porque é natural da gente. A gente já é naturalmente positivo quando era criança. Uhum. Depois que a gente se perdeu no processo. Então vamos resgatar isso. Conta comigo, Marcelão, hoje e sempre. Foi um prazer falar contigo, só coisas boas para você. Espero que as pessoas possam te encontrar facilmente e se conectar também com esse propósito. E foi um Quem prazer. entendeu a sincronicidade não vai estar livre de mim. Se você estiver numa frequência compatível com a minha, a gente vai se encontrar. Vai É ser sobre sobre isso. isso. Obrigado, Valeu? irmão. Beijo, Marcelão. Fica com Deus aí. Até mais. Obrigado Ótima pela semana para oportunidade. você. Sucesso. Bombe com esse teu conteúdo maravilhoso. Você merece. Você também. Valeu, obrigado. Mais. Conexão Franquia volta semana que vem. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu.